Olá, boa noite, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal A e vamos aqui falar então da gloriosa vitória de Portugal por 6-1, portanto fez história. Portugal com um resultado muito bom nos oitavos de final do Mundial, 6-1 contra a Suíça, e não é uma Suíça qualquer, é uma Suíça com bons jogadores, como Shaqiri, como Xhaka, Embolo, portanto tem jogadores de qualidade e que vinham a fazer um bom campeonato do mundo. Portanto, eles no grupo... o grupo da Suíça, que era o grupo Q, onde estava o Brasil, os Camarões e a Sérvia, que são boas seleções, a Suíça ficou em segundo lugar com 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Tal como Portugal, também tinha feito 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. Portanto, em termos de resultado e de pontuação, a Suíça estava igual a Portugal. Portugal tinha marcado mais golos, mas também tinha sofrido mais. Portanto, tanto a Suíça como Portugal estavam a fazer um campeonato do mundo equilibrado, mas no jogo dos oitavos, Portugal foi muito superior. Portugal fez uma exibição de grande nível. Parabéns à seleção portuguesa, parabéns aos seus jogadores, parabéns aos adeptos que foram ao estádio, parabéns também ao Fernando Santos, que fez as escolhas certas e montou bem a equipa. Portugal está a jogar e jogou um futebol alegre. É verdade que Portugal não iniciou o jogo de forma dominante, mas foi apenas os primeiros minutos. Portugal, a partir do quarto de hora, mais ou menos, começou a dominar completamente o jogo. E para vocês terem uma noção, na primeira parte a Suíça não criou uma única oportunidade. O domínio foi total e absoluto de Portugal. Os jogadores das escolas do Benfica, para mim, foram os jogadores que brilharam ao mais alto nível. Nomeadamente, vamos só aqui abrir a seleção. Portanto, antes de mais, vou-vos dizer o 11. O 11 era aquele que era expectável, com Diogo Costa na baliza, Diogo Dalot na direita, ganhou lugar devido à grande exibição que fez no último jogo. Pepe, Ruben Dias, Rafael Guerreiro. Havia aqui a dúvida se seria Rafael Guerreiro ou se João Cancelo, o lateral destro, a jogar pela esquerda. Jogou Rafael Guerreiro e uma boa opção porque correu muito bem. William Carvalho, hoje, surpreendentemente, ou não, fez um grande jogo, no meu entender. É verdade que continua a manter aquele futebol lento, mas em momentos de aflição, quando a Suíça fazia pressão alta, o William Carvalho não vacilava e conseguia desviar a bola do adversário e fazer o passe. Portanto, com uma calma do outro mundo, mesmo em momentos em que a Suíça tentava chegar à frente, o William Carvalho parava, olhava e passava. Parava, olhava e passava. Acho que o homem, se falhou um passe, foi muito. Praticamente não falhou passes, com uma precisão de passe muito grande, a ser muito bem a jogar. Portanto, ele, quando fazia o terceiro defesa, quando recuava para construir jogo, construía sempre muito bem. Sempre com boa leitura de jogo, mas lá está, em alguns momentos pedia-se mais velocidade, e era essa velocidade que ele não tinha, mas em termos gerais tem que elogiar aqui o William Carvalho, gostei bastante da sua exibição. Depois tivemos Otávio e Bernardo Silva. O Otávio fez uma exibição regular, mas eu pessoalmente não colocaria o Otávio, colocaria ou João Mário ou Vitinha. Jogou o Otávio, que recuperou de lesão, e foi uma boa opção, porque em termos gerais fez um bom jogo. Bernardo Silva, grande jogo Bernardo Silva. João Félix, indescritível a exibição de João Félix, parecia um menino no bom sentido, ou seja, parecia que estava a jogar futebol de rua, pegava na bola, fazia gato de sapato, fazia dos jogadores da Suíça as suas empregadas, fazia o que queria dos jogadores da Suíça. Portanto, brilhante João Félix na forma como atuou. Depois Gonçalo Ramos, que fez o hat-trick, e Bruno Fernandes esteve um pouco abaixo na primeira parte, mas subiu de rendimento na segunda. Mas para mim, os grandes destaques deste jogo foi Gonçalo Ramos pelo hat-trick que fez, João Félix por aquilo que jogou e fez jogar e pelas assistências que fez. Vou-vos aqui dizer quantas assistências é que o João Félix fez. O João Félix fez 2 assistências. Nos 6 golos, o João Félix fez 2 assistências e teve, salvo erro, em mais 2 golos, não sendo ele o assistente, mas teve nas jogadas dos golos. E também o Bernardo Silva, o Bernardo Silva, João Félix e Bruno Fernandes faziam ali uma permuta de posições muito positiva que baralhou completamente as marcações, aliás, da Suíça. Gonçalo Ramos, com o futebol mais agressivo na frente, a fazer pressão alta, a pressionar, a vir buscar jogo quando era necessário, também foi um elemento bastante importante e foi o melhor jogador em campo, porque fez 3 golos, foi de uma eficácia tremenda. E, portanto, é isto que eu vos tenho a dizer. Sobre a segunda parte, mais do mesmo, Portugal no domínio. É verdade que a Suíça cresceu um pouco em campo, normal, devido ao desgaste que os jogadores de Portugal tinham. No entanto, Portugal tinha a faca e o queijo na mão. Foi Portugal que voltou a marcar na segunda parte, nomeadamente por Gonçalo Ramos, marcou 2 golos na segunda parte, e por Rafael Leão, que já pouco depois de ter entrado também marcou um golo. Ou seja, uma exibição que, se vocês não viram o jogo,
aconselho-vos fortemente a irem ver. Portanto, resumindo, golos: Gonçalo Ramos aos 17 minutos, aos 53 minutos e aos 67 minutos. Pepe marcou um golo aos 33 minutos, Pepe voou e marcou de cabeça na sequência de um canto de Bruno Fernandes. Rafael Guerreiro marcou aos 56 minutos numa jogada de combinação ofensiva e Rafael Leão marcou aos 90+2, pouco depois de ter entrado. De referir que as assistências foram duas do João Félix, uma do Bruno Fernandes na marcação do canto, uma do Diogo Dalot e outra do Rafael Guerreiro. Portanto, jogadores de grande destaque hoje: Rafael Guerreiro, assistência, um golo e teve nas jogadas do golo. Gonçalo Ramos pelos 3 golos que fez e pela dinâmica ofensiva que apresentou. João... esqueci do nome do homem. João Félix e Bernardo Silva pela forma como combinaram e trocaram de posições. Depois um pouco abaixo todos os outros. Referência elogiosa para o William Carvalho, que hoje funcionou muito bem. Para o Pepe, para o Bruno Fernandes também, que subiu de rendimento na segunda parte. Portanto, todos foram muito bons, mas eu destacaria aqui estes 3 jogadores da formação do Benfica: João Félix, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos, para além de ser da formação do Benfica, é jogador do Benfica. Portanto, foi uma noite feliz para Portugal, os golos surgiram com naturalidade, provamos que temos uma grande seleção, uma seleção de enorme qualidade. Fernando Santos hoje fez as escolhas certas. Fernando Santos está finalmente a pôr a equipa a jogar futebol para a frente, o futebol criativo, o futebol que faz o adversário chorar. E é assim que tem que ser, porque Portugal tem qualidade. Temos futebolistas de talento, futebolistas que sabem expressar bem e temos que manter esta dinâmica. Este foi o melhor jogo de Portugal. Portugal já tinha feito bons jogos, mas este, no meu entender, foi o melhor jogo de Portugal, sem dúvida alguma. Cristiano Ronaldo entrou o Cristiano... Aliás, houve várias substituições e as substituições justificavam-se por uma questão de rotação da equipe e para também por uma questão de desgaste. Entrou o Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, depois mais tarde entrou o Ruben Neves e o Rafael Leão. E, portanto, e o Vitinha também entrou. As substituições justificavam-se, não foi por aí que Portugal não marcou, aliás, até acabou por marcar um golo após as substituições, foi do Rafael Leão, mas não foi por aí que Portugal deixou de jogar melhor ou pior. Portanto, é verdade que após as substituições houve ali um pequeno acréscimo de futebol da Suíça, mas nada mais que isso. Cristiano Ronaldo ainda marcou um golo, mas estava fora de jogo, evidentemente. Rafael Leão entrou e marcou um golo, de belo efeito. Ricardo Horta, pouco se viu também, não é? Vitinha também tentou aparecer, Ruben Neves tentou aparecer, portanto, em termos gerais, estão todos de parabéns. Em relação às declarações de Fernando Santos, que eu só tive tempo, aliás, está a dar aqui agora as declarações de Fernando Santos, mas eu vi a Super Flash, que agora existe a Super Flash, e o Fernando Santos disse que foi uma noite bem conseguida, que gostou da atitude e da concentração dos jogadores, que foi um grande jogo, uma grande vitória, e quando questionado em relação à diferença entre Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, o Fernando Santos diz que são jogadores diferentes. Só disse isto. Portanto, em relação a essa questão do Gonçalo Ramos e do Cristiano Ronaldo, eu estou à vontade para falar, e agora fazendo aqui um pouco a defesa do meu canal, eu sempre elogio o Gonçalo Ramos, desde a pré-época do Benfica, que digo que é um jogador que deve ser aposta no Benfica, não deveria ser vendido por menos de 40 milhões, que na altura era o valor que se falava, que o Benfica estava na dúvida se iria vender ou não. Disse sempre que era um jogador que tinha que ser uma opção válida para o Benfica, e tem sido. E também, quando surgiu a convocatória, eu disse que ele, para mim, era ele e o João Mário titulares para aproveitarem as dinâmicas vitoriosas que eles já têm no Benfica. E, portanto, Gonçalo Ramos, não é que eu seja o senhor da razão, mas também fico satisfeito quando aqueles jogadores que eu aposto brilham. Portanto, o Gonçalo Ramos é um jogador que eu tenho apostado como um jogador de futuro e de presente, e tem vindo a demonstrar esse rendimento, e, portanto, estou amplamente satisfeito também por um jogador do Benfica, um jogador que eu acredito que está a ter um bom rendimento. Em relação ao Cristiano Ronaldo, eu não sou nenhum hater do Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo é um jogador que tem qualidade. No entanto, neste momento, o Gonçalo Ramos está em melhor forma, e mantendo este esquema tático, quem tem que ser titular é o Gonçalo Ramos. Se eventualmente o Fernando Santos apostar no Cristiano Ronaldo, terá que ser sempre com o Gonçalo Ramos a titular. Porque o Gonçalo Ramos hoje fez uma grande exibição e merece essa continuidade, no meu entender. Em relação ao João Mário, eu acho que também poderia ser titular no lugar do Otávio. No entanto, é uma questão de opção. Também temos o Vitinha, que é um grande jogador. Vamos ver quais serão as decisões do Fernando Santos para o jogo contra Marrocos. Marrocos, surpreendentemente, eliminou a Espanha. Vai ser o nosso próximo adversário nos quartos finais. Portanto, acho que nós temos todas as condições para passar Marrocos, com todo o respeito, obviamente, e continuarmos nesta senda rumo à vitória.
Portanto, forte abraço, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, até uma próxima. Viva Portugal!